Bom dia a você que está conosco nessa manhã para mais um momento de reflexão na palavra do nosso Senhor. Acolho vocês com a palavra que está em 1 Coríntios 1, 18, que diz o seguinte: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Hoje nós nos reunimos mais uma vez nesse tempo pascal, no período de Quaresma, para relembrar mais uma etapa dessa trajetória de Jesus, desde Belém até Jerusalém no Gólgota e depois na ressurreição. Hoje, especificamente, nós lembramos da crucificação de Jesus, em uma entrega sacrificial e total. Na cruz, Jesus é Deus em carne e osso, é também o sumo sacerdote que proveu o sacrifício e é o próprio sacrifício vivo, que entrega a si mesmo para morrer, para que todos nós possamos ser salvos. Esse sacrifício na cruz, ele transmite uma mensagem para nós, que ela pode ser entendida como loucura para os que perecem, e ela é poder salvífico de Deus para quem confessa crer nele. O livro de Hebreus, ele também nos traz um relato a respeito disso nos capítulos 4 e 5, que eu passo a ler com vocês. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Convido você para um momento de oração conjunta. Oremos. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer pelo Teu sacrifício na cruz. Agradecer porque, através dele, nós podemos entender o poder salvífico de Deus, a possibilidade da salvação e a certeza do Teu perdão para os nossos pecados. Senhor, nós agradecemos que por Teu sacrifício na cruz, nós somos colocados por Ti para dentro de uma nova realidade de vida, em comunhão contigo e em comunhão com todos os que confessam crer em Ti. Agradecemos porque na cruz Tu tomas para Ti a nossa culpa e o nosso pecado, as nossas dores, e nos dá o perdão, a comunhão contigo, nos dá também a salvação e uma nova esperança. Por isso nós Te louvamos. Nos perdoa, Senhor, e fale aos nossos corações na mensagem que nós iremos ouvir a seguir. Abra o nosso entendimento para que a gente compreenda a mensagem da cruz. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Em preparação para a mensagem, queremos juntos cantar o hino Há Momentos. Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário
mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, que Cristo vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Que a palavra de Deus nos conduza à graça do Senhor Jesus, ao amor de Deus, o nosso Pai, e à comunhão do Espírito Santo. O texto indicado para a prédica dessa sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, é o texto de Lucas, capítulo 23, versículos 33 até 49. Lucas 23, 33 a 49. O quadro pintado pelo texto indicado para a prédica dessa sexta da Paixão, claro, tem como motivo principal a crucificação de Jesus e as diversas reações dos seus espectadores. Zombaria, escárnio, confissão, lamento e contemplação são ali retratados. O texto do profeta Oséias, indicado para a leitura bíblica, aponta para a obstinação do povo de Deus e para a cura por ele mesmo providenciada. Em foco estão o reconhecimento de culpa e a busca pela face do Senhor. A ferida feita é ferida que será sarada, diz o profeta. No texto da prédica, o ferido é o próprio Deus, é o próprio Jesus, sobre quem se pergunta se seria de fato o Cristo de Deus. A ferida é assumida por ele no Monte Calvário e nele está disponível a cura para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Em Lucas, misturam-se na cena aqueles que reconhecem sua própria culpa e enxergam na face do crucificado o próprio Senhor, enquanto outros se negam a fazê-lo. Já o texto de Hebreus, no capítulo 4, também indicado para a leitura bíblica, o qual nós ouvimos na introdução, convida a chegarmos junto ao trono da graça de Deus, onde se encontra o sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, o qual é Jesus, o Cristo de Deus, sofredor, fraco, angustiado e tentado, porém sem pecado e obediente no sofrimento, tendo sido feito pelo próprio Deus, autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Convido para que leiamos agora o texto de Lucas, capítulo 23, versículos 33 até 49. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava.
Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Jesus fora julgado de forma nada imparcial e condenado à cruz, como um criminoso. Com isso, a multidão de judeus e suas autoridades aliadas ao governo romano estavam então satisfeitas. A opinião de Caifás, relatada pelo evangelista João, representa bem o pensamento da liderança judaica naquele momento. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Levado ao Calvário e crucificado, Jesus morre, enfim, por conveniência das autoridades. Ironicamente, Caifás acaba afirmando que a morte de Jesus aconteceria por toda a nação. Ainda que a preocupação de Caifás se limite naquele momento ao cenário político que viviam, ao cenário específico da política vivenciada na época. O evangelista João faz o mesmo que o evangelista Lucas no texto da prédica. Ambos olham para além, para o significado amplo e decisivo do que está ali agora acontecendo com Jesus. Lucas descreve a maneira como o evento é encarado por diversos grupos. Por detrás de zombaria e escárnio, apresenta-se então a pergunta decisiva: poderia ser Jesus de Nazaré, o Cristo, o ungido de Deus? É a pergunta que encontramos já no verso 35. A pergunta pelas credenciais de Jesus permeia o relato dos 4 evangelhos, na verdade. Como um malfeitor condenado e crucificado, entre outros 2 criminosos, poderia ser o Cristo? Enfatizando o escárnio sofrido, o sorteio de suas vestes e a zombaria por parte das autoridades presentes, Lucas faz o leitor atento lembrar de que tudo isto já estava nos planos de Deus. Palavras do Antigo Testamento lançam luz sobre esses planos, concretizados no evento que agora é testemunhado. Claro que isso só enxergam os olhos da fé. As personagens presentes na hora da crucificação
são descritas como senhores da situação, e a ironia é que Lucas mostra que justamente na zombaria e no escárnio, elas fazem cumprir o plano de Deus. Como nos outros evangelhos, também em Lucas é preciso enxergar que Jesus não vai ao encontro de expectativas e interesses que limitam seu reino à perspectiva humana, imediatista, egoísta, utilitarista, para dizer o mínimo. Mas não somente as autoridades judaicas e romanas que têm uma visão equivocada sobre o que Jesus deveria fazer. Vemos nos evangelhos que os próprios discípulos se mostram, por vezes, totalmente afastados dos propósitos do seu mestre. Ele parece frustrar suas expectativas. O evangelista Marcos, por exemplo, faz questão de mostrar quão insistentes são os discípulos a caminho de Jerusalém, em sua ânsia pelo poder político, pelo domínio, pelos benefícios que Jesus poderia trazer para o agora em suas vidas. Basta lermos com atenção nos capítulos 8, 9 e 10 de Marcos e perceberemos isso muito claramente. Enquanto Jesus fala de sua morte e ressurreição, os seus discípulos pensam em poder e em domínio. Para ser reconhecido como Cristo, Jesus deveria, na opinião deles, salvar a si mesmo, seguindo a mesma lógica que governa este nosso mundo. Não é a si mesmo, porém, que Jesus quer salvar. Sua lógica é a lógica do reino, da entrega e do serviço ao próximo. Somente na sua entrega está a nossa salvação. O grão deveria morrer. Deixando de lado a multidão e os diversos grupos de espectadores por um momento, Lucas procura mostrar-nos então, dos versículos 39 até 43 que lemos, de que maneira o acontecimento então torna-se em um confronto pessoal que leva inevitavelmente a um posicionamento de fé. Esse texto também quer nos levar a um posicionamento pessoal de fé. Quer nos fazer questionar quais são nossas expectativas em relação a Jesus, em relação à nossa fé. Quais são as expectativas nas quais as pessoas colocam a sua esperança? Que expectativas elas têm em relação a Jesus? Receber benefícios? Geralmente, as pessoas pensam em poder, em domínio, não muito diferente daquilo que também pensavam os discípulos. Também um dos ladrões ao lado de Jesus é deflagrado em sua visão equivocada sobre o Messias. A resposta à pergunta pela identidade de Jesus marca também a hora final daqueles dois criminosos crucificados ao lado de Jesus. É preciso perceber que o serviço prestado por Jesus não é como qualquer favor que possamos, de alguma forma, prestar a alguém. Discípulos de Jesus servem porque foram servidos por Ele, que sendo Deus, serviu em primeiro lugar. Discípulos e discípulas de Jesus são como o criminoso perdoado ao lado de Jesus. A diferença é que tiveram tempo para viver um pouco mais e que no tempo que lhes resta, vivem em gratidão a quem lhes salvou. O serviço feito por Jesus na cruz não pode ser substituído por nenhum outro, pois Jesus somente é o Cristo, o ungido de Deus. A sentença que desgraça a vida do criminoso na cruz ao lado não é por si só o que lhe serve como força propulsora para o favorecimento, como uma espécie de purgatório pessoal que o isenta da necessidade do que apenas o Messias, Jesus Cristo crucificado, pode lhe oferecer. Sofrer como pecador, isso é resultado óbvio.
O salário do pecado é a morte. O que não é óbvio é que o justo sofra daquela forma. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. E essa é a injustiça que Jesus encara. Jesus de Nazaré não é apenas mais um crucificado entre tantos outros crucificados do mundo por aí, e isso precisa ser reconhecido. A identidade de Jesus precisa ser reconhecida. Ele é o Messias, o Filho de Deus. E a partir disso, é necessário dizer que também quem não tem mais a esperança de descer da cruz, vamos dizer assim, também quem não tem mais esperança de descer da cruz para poder realizar ainda qualquer serviço neste mundo, quem não tem mais tempo para qualquer boa obra, seja ela qual for, também eles têm a sua barra limpa diante de Deus por causa do que Jesus faz. É necessário dizer que também quem não tem mais possibilidade de fazer nada, que não tem mais tempo para as boas obras que limpem a sua barra diante dos seus, diante da sociedade, também esse tem seu destino decidido, em última análise, pelo confronto pessoal com o Jesus crucificado, em quem os olhos da fé, sim, somente os olhos da fé, podem enxergar o ungido de Deus, o caminho para se estar, como diz o texto, hoje mesmo, no paraíso. Por fim, o relato aponta para o significado do evento da cruz, bem para além de qualquer opinião pessoal. Certo é que aquele espetáculo, como o chama o texto, aquele espetáculo assistido, não se trata de um evento isolado, resultante apenas de mais uma arbitrariedade do governo romano em parceria com as lideranças judaicas, nem um evento meramente íntimo, que faz diferença apenas no coração de um criminoso arrependido, de alguém interessado em religião, e que na hora final, talvez sem outra alternativa, investe todas as suas fichas no Mestre Jesus. Não. Lucas relata a consternação e o lamento dos espectadores, os sinais no cosmos e no templo, que acompanham a crucificação de Jesus e apontam para a sua abrangência, a centralidade da obra de Cristo na história da salvação, na história de Deus com este mundo. No verso 46, lemos que Jesus entrega-se inteiramente nas mãos do Pai. Sua obra está realizada. Ainda antes, o sol se escurece e o véu do santuário em Jerusalém, que separava o Santo dos Santos, representando a presença de Deus, esse véu se rompe. Existe algo a mais, para além da esfera do domínio daqueles que se pensam senhores e se pensam no controle da situação. Lucas relata um fato que convida à fé. Responder positivamente ao convite significa colocar-se em sintonia com os planos de Deus. Colocar-se pessoalmente em sintonia com os planos de Deus, que acontecerão por fim, quer nós queiramos, quer não. Não é a aceitação em fé da pessoa de Jesus por parte de alguns, ou a zombaria e descrença por parte de outros, que tornam este evento relevante. Como se a fé produzisse um sentimento bonito que faz ver algo onde nada existe. Para Lucas, os eventos fazem parte da história universal e seu testemunho é relato do ponto alto da história da salvação de Deus, que acontece no Calvário e que confronta a todas as pessoas. Para ele não é assim, que cada um tem a sua fé e sobre religião a gente não discute.
O relato nos chama a um posicionamento frente ao que acontece como Cristo de Deus, o Salvador dos pecadores, o médico que veio para os que estão doentes, como vai dizer Lucas, e como podemos ler no capítulo 5, versículos 31 e 32. Esse médico que assume a morte, a praga, o sofrimento sobre si mesmo. Nele está o sofrimento. Nele está o sofrimento carregado por tantas pessoas, já neste ano e também nos anos passados, neste tempo que passamos pela pandemia, que passamos por sofrimento e dor. O gesto de Jesus demonstra amor por nós. O próprio Deus sabe o que isso significa na cruz do Calvário. O posicionamento frente à sua pessoa, a confissão de que Ele é o Cristo, decide tanto de que forma viveremos adiante, hoje mesmo, quanto se ao findar da nossa vida por aqui, estaremos ou não com Ele no paraíso. Jesus não deixa o criminoso confesso, o pecador que sobre ele coloca sua confiança, sem a sua palavra de esperança, sem sua promessa que faz olhar adiante. Jesus não deixa aquele dia de trevas e pavor, sem apontar para o que viria pela frente. Na sexta-feira da sua paixão, Jesus aponta para o terceiro dia, para o domingo, para a ressurreição. E que o Espírito Santo nos conduza à fé em Jesus, a um posicionamento claro de fé, hoje mesmo, e a esperança na promessa da vida da ressurreição. Amém. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão e sirvam ao Senhor com alegria.